Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez retomamos aqui o tema da qualificação do poder. O poder, como eu dizia a vocês, ele pode ser factual ou pode ser potencial. Ele é factual quando ele é um poder exercido de fato, um poder efetivo, um poder realmente efetivado. Mas não deixa de ser poder a mera probabilidade desse exercício, a mera possibilidade da efetivação de uma ação de potestade, né? Como eu já disse, esse poder ele pode ser exercido de várias maneiras. Pode ser uma persuasão, pode ser uma manipulação, pode ser uma promessa de recompensa. As possibilidades de exercício de poder são as mais variadas, né? Existem diversas possibilidades de exercício de poder. Max Weber, inclusive, ele vai definir o poder como a probabilidade, né, de alguém exercer sobre outro, né? Ou seja, a probabilidade de alguém exercer sobre outro. Vou pegar aqui para vocês a definição exata para que a gente cite literalmente, né? O poder seria toda a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a resistência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Ou seja, dito de outra maneira, as qualidades possíveis de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos e toda combinação concebível de circunstâncias pode fazer o quê? Pode fazer com que alguém ou um grupo numa determinada situação, possa exigir obediência às suas vontades, né? E toda a probabilidade de impor a própria vontade nessa relação social ou numa dada relação social, mesmo contra a resistência, seja qual for o fundamento dessa probabilidade, é o próprio conceito de poder que Max Weber vai nos trazer. E ela é bastante forte e corrente entre os estudiosos da política, né? É o poder político, é o poder que o Estado, baseado na força, no monopólio da força, no monopólio da violência, na exclusividade, na legitimidade, né, possui em relação aos indivíduos, né? Poder e dominação, então, meus caros, eles caminham juntos. E alguém só tem poder quando alguém é despossuído desse poder, né? Quando alguém está desprovido desse poder. Então, a organização política, ela parte do pressuposto da existência de uma dominação, de detentores do poder, numa relação em que esses detentores, né, lidam com despossuídos, desprovidos desse poder. E esses desprovidos desse poder, por algum motivo, ou porque foram persuadidos, ou porque foram manipulados, ou porque foram comprados, ou porque acreditaram numa eventual recompensa. As motivações para a submissão, para a sujeição, são várias. São várias. O que nos importa, entretanto, é saber que há uma dominação, há uma necessária sujeição. É preciso que
um indivíduo ou alguns indivíduos, né, na estruturação social, se encontrem desprovidos, despossuídos desse poder e aceitem a condição de se submeter a esse poder. Essa é a condição sine qua non, né, da possibilidade política. É a condição necessária, é a condição sem a qual a relação de poder, de potestade, não se estabelece, não se dá. De que maneira ela é obtida? Por persuasão, por manipulação, por promessa de recompensa, por uso efetivo da força, da violência, né? Pode ser das mais variadas maneiras. O que nos importa é saber que são relações humanas, são relações sociais, né? Como eu disse em outra oportunidade, o poder não é uma coisa, não é uma entificação. E aí, você tem o Estado como instituição, né? Como lugar onde esse poder é exercido, como esfera de exercício desse poder, né? E a política como prática dessa ação. A política como praxis humana. É claro que o Estado e a política, né, são concepções que devem ser entendidas na sua relação necessária, na sua intrínseca relação, né? Mas o Estado pode ser entendido como instituição e a política como uma praxis humana, como uma atividade, como uma ação. A esfera de ação, né? O espaço de ação, o contexto de ação que é o contexto, por assim dizer, o contexto estatal. Né? É o Estado, por excelência, a esfera de ação dessa praxis humana, que é a política. Veja que nesse momento da nossa reflexão, nós já superamos uma ideia arcaica, uma ideia primitiva, né? Essa ideia arcaica, essa ideia primitiva de que o poder é dado, de que o poder é atribuído por uma divindade e recebido por aqueles dotados da potestade de uma divindade, que o poder é um legado ou que o poder é uma coisa, né? Essas concepções, no atual estágio da nossa reflexão, elas já devem ter sido superadas para entender o poder como uma relação humana, com fundamento humano, com origem humana, com exercício humano, entre humanos nas relações sociais. O chamado poder social, né? E a política, não como uma identificação ou uma instituição, mas como uma praxis humana, né? Que depende, né? Que depende da legitimação de um processo, né? Muitas vezes monopolizado e exercido de maneira exclusiva e legítima pelo Estado, que se arroga na condição de detentor desse poder. Mas o Estado também não é uma entificação abstrata, né? O Estado existe e se realiza por meio dos agentes estatais. E esses agentes estatais que, por meio da praxis política, da política entendida como uma atividade humana, como uma ação prática, né, que dão curso ao poder, ao exercício do poder, ao poder exercido
efetivamente. Agora, notem que nós iniciamos essa reflexão dizendo que poder não é apenas o poder pontual, o poder efetivo, o poder exercido de fato, mas que além do poder factual, nós temos o poder, né, vamos dizer assim, como possibilidade, né? Um poder em potência como probabilidade. A mera probabilidade, né, de que uma força, de que uma coação, de que um ato de dominação possa ser exercido contra alguém, submetido a essa esfera de potestade, já é em si um poder. Né? Veja que Bob o trata como toda probabilidade, ou seja, a mera probabilidade, a potencialidade, e é isso que é importante que vocês entendam. Não é só a factualidade, não é só o poder exercido de fato, mas a mera probabilidade de exercício de uma ação de alguém contra outro, ainda que contra a sua resistência, né, é um exercício de poder. É muito importante que nós entendamos, né, a diferença entre poder factual e poder potencial. O poder efetivo e a potencialidade potestativa. Mas é mais relevante ainda que nós tenhamos a capacidade de compreender a potencialidade como poder. A mera probabilidade de alguém comandar alguém, mesmo contra a sua resistência, isso já é um exercício político, isso já é um exercício de poder. Tudo bem? Daqui a pouquinho nós voltamos.